Olá, queridos alunos da Faculdade Nacional de Direito, aqui da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, da disciplina Tópicos de Direitos Sociais. Eu sou o professor Fábio Souza e durante esse semestre vamos discutir algumas questões essenciais sobre os direitos sociais. Nosso objetivo é trazer um material capaz de gerar uma compreensão sobre os direitos sociais, de modo a que possamos entender e refletir sobre seus conceitos, fundamentos e especialmente sobre a discussão de sua implementação, seja por meio de políticas públicas formuladas pelo Legislativo e pelo Executivo, seja pelo polêmico debate da judicialização. Mas antes de chegarmos nesse ponto, quero fazer algumas provocações iniciais. E este vídeo, esta primeira aula, tem por missão provocar e trazer aqui a reflexão e a possibilidade de você conseguir direcionar o seu pensamento para o debate essencial em torno dos direitos sociais, que é a discussão de até onde esses direitos sociais devem ir, até onde há uma justificativa para que eles existam e qual é o seu papel, portanto. Vamos então iniciar essa nossa conversa, esse nosso debate, por um ponto essencial, o artigo 1º da nossa Constituição. Vamos relembrar o conteúdo do artigo 1º da Constituição da República? Olha só, o artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Não vou fazer aqui o debate constitucional em torno do artigo 1º, que é riquíssimo, uma série de questões, sobretudo ao identificarmos um Estado democrático de direito, o que traz uma série de reflexões, uma série de discussões que até influenciará o nosso debate ao longo do curso, sem dúvida alguma. Mas eu quero focar de modo especial, neste momento, nos fundamentos desse Estado democrático de direito. Soberania, mas, sobretudo, aqui, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ora, quando falamos de cidadania como um valor fundamental de um Estado democrático de direito, é necessário indagarmos o que significa essa cidadania, né? A gente pode caminhar por um conceito formal de cidadania em que a pessoa teria ali formalmente a possibilidade de ter direitos, sobretudo direitos políticos, né? De votar e ser votado, mas isso é muito pouco, né? Quando a gente trabalha com a ideia de cidadania dentro de um Estado democrático de direito. Esse conceito de cidadania não se esgota na possibilidade de participação política apenas nos pleitos eleitorais. Esse conceito vai além disso, para a ideia de viabilidade de participação nas deliberações democráticas. Então, como um fundamento do Estado, a cidadania exige que os cidadãos deste Estado tenham capacidade de participar das deliberações democráticas. E isso envolve liberdade como elemento central, mas não apenas a liberdade, ou pelo menos não apenas a liberdade do ponto de vista formal, ou a liberdade dos antigos, na expressão de Benjamin Constant, mas também uma liberdade dos modernos,
não apenas uma liberdade de participar das deliberações democráticas, mas uma liberdade para participar das deliberações democráticas. Isso significa que é necessário que as pessoas tenham condições, inclusive condições materiais, necessárias para essa participação. Não adianta eu falar que todos podem discutir as decisões importantes, essenciais, estruturais, políticas do nosso país, se um indivíduo precisa ali do básico para sobreviver e não tem acesso à alimentação, não tem acesso à moradia, não tem acesso... Porque dizer que ele tem condição de participar do processo de deliberação democrática sem saber onde ele e sua família vão dormir esta noite, sem saber como eles vão se alimentar, isso não é verdadeiramente garantir cidadania a esses indivíduos. Então, esse status de cidadão é essencial ser garantido também por meios materiais, condições materiais para o exercício da cidadania. Então, eu preciso garantir ali elementos, por exemplo, capazes de fazer essa pessoa ter possibilidade de refletir, ter autodeterminação, como educação, possibilidade dessa pessoa ter o básico para ter oportunidade de pensar nas questões de cidadania. Então, temos aí a cidadania exigindo mais do que um anúncio formal da possibilidade de participação das decisões políticas, ou muito menos ainda restringi-lo à participação nos pleitos eleitorais, que é essencial, que é muito ultra importante, mas é insuficiente. Precisamos ir além. Tem que incluir isso, porém ir além disso. Bom, mas além da cidadania, vejam só, nós temos ali a dignidade da pessoa humana. Teremos a oportunidade de debater um pouco sobre a dignidade da pessoa humana nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos que vamos disponibilizar. E aí, vejam, quando falamos da dignidade da pessoa humana, essa dignidade ela tem diversos componentes. Ela não se esgota em questões materiais. Para ter uma vida digna, a pessoa necessita também de vários elementos que não são materiais, como o direito ao reconhecimento, como o direito à condição, ao reconhecimento da condição humana, né? Entretanto, uma parcela da dignidade, inevitavelmente, se liga a questões materiais, o que a gente costuma associar com a expressão mínimo existencial. A gente pode dizer que o mínimo existencial é a parcela da dignidade humana que se direciona às questões materiais. Nós vamos falar bastante sobre isso. Esse conceito de mínimo existencial é bem trabalhado pelo professor Daniel Sarmento, que vai ser uma das nossas indicações de leitura para a dignidade da pessoa humana, e temos ali esses elementos materiais necessários a uma vida digna, como um elemento importante aqui para a gente. A vida digna, ela depende de uma série de coisas, mas também, entre essas coisas, ela depende de questões materiais, condições materiais mínimas de vida para se garantir a dignidade. Curioso ainda o inciso 4, que nos fala de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É sempre um dispositivo citado como um exemplo de pluralismo de ideias da Constituição. Colocar no mesmo inciso o valor social do trabalho e o valor da livre iniciativa. É claro que os dois não precisam necessariamente estar ou viver em antagonismo, mas em alguns momentos haverá uma clara relação de tensão entre a proteção do valor social do trabalho e a proteção
da livre iniciativa e precisamos ir buscando o equilíbrio entre elas. Talvez esse equilíbrio possa ser garantido mediante a valorização da livre iniciativa, porém condicionada ao respeito de alguns direitos que garantam ali a proteção ao trabalho e especialmente ao trabalhador, né? Não apenas ao empregado, mas ao trabalhador de modo geral. Então, vejam que há uma série de questões relacionadas ao fundamento da nossa república, do nosso Estado democrático de direito, na verdade, que traz para a gente aqui uma necessidade de nos preocuparmos com o Estado agindo de alguma forma para garantir condições materiais para a cidadania, para a dignidade humana, para valorização do trabalho e mesmo para a valorização da livre iniciativa. Então temos ali algo que já vai se aproximando com o objeto das nossas discussões, porque boa parte dessa atuação do Estado buscando atender a esses fundamentos do Estado democrático de direito brasileiro, boa parte está associada a direitos sociais, a essa forma de atuar do Estado para ficar coerente com os fundamentos desse Estado democrático de direito, conforme enunciado no artigo 1º da nossa Constituição. Mas nós vamos além disso. Nós vamos além disso para darmos um mergulho agora no artigo 3º da Constituição, que vocês também já conhecem muito bem. O artigo 3º da nossa Constituição vai dizer o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1, inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Muito bem. Quando a gente olha os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a gente percebe que é necessário que o Estado atue em diversos setores, em diversos segmentos, para que haja o alcance desses objetivos. E muitas vezes isso vai precisar ocorrer por meio de direitos sociais. Então vejam só, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então quando a gente fala de uma sociedade livre e justa, a gente não pode olhar apenas para a liberdade formal, não é? Uma sociedade ela deve ser livre e por isso ter as chances de direcionar o seu próprio destino, ter as chances de fazer suas escolhas, mas ela também precisa ser justa. E aí a gente precisa ter alguns parâmetros para que essas decisões da sociedade não provoquem injustiças extremas. E quando a gente fala de injustiça, várias vezes, em diversos momentos, eu diria que na imensa maioria dos momentos, a ideia de injustiça está associada à ideia de desigualdade. É muito forte a relação entre justiça e igualdade. Tratar de maneira desigual ou não compensar desigualdades é extremamente injusto. Então, a ideia de desigualdade e de injustiça são ideias irmãs, são ideias que, apesar de autônomas entre elas, são ideias que claramente refletem
aqui preocupações que encontram ali uma interseção entre elas. Então, não há dúvidas que para a construção de uma sociedade justa, você precisa que o Estado atue para desconstruir desigualdade. E uma das ferramentas mais eficazes para a desconstrução de desigualdades é a ferramenta dos direitos sociais. Então, os direitos sociais, eles existem aqui tendo como fundamento a ideia de reduzir desigualdade. Né? E isso pode exigir, inclusive, que trabalhemos com alguns sacrifícios individuais em favor desse coletivo. Daí a ideia de solidário. O solidário aqui não é uma virtude moral das pessoas. Olha, eu vou ser solidário e por isso vou ser caridoso, vou ser generoso, vou ser fraterno. Não, isso é uma virtude moral e cada um faz as escolhas que achar mais próprias para a sua vida. O solidário aqui tem valor jurídico. E o solidário é a ideia de que você pode não ser uma pessoa virtuosa, mas uma parte de você será obrigado a se sacrificar em favor do coletivo. Não porque você queira, não porque seja valor moral, mas é porque você tem uma responsabilidade com a coletividade. Você tem uma responsabilidade com o outro. Então você precisa, quando você vai trabalhar, por exemplo, direitos sociais, você está trabalhando com uma ideia que alguns vão ter que contribuir para que outros possam receber. Trabalha com uma ideia de solidariedade aqui, né? Então, lembrando que essa sociedade livre, justiça e solidária não é necessariamente uma sociedade de pessoas virtuosas, mas pessoas que estão obrigadas a ser solidárias para promover justiça e liberdade. Tá? Então, não é algo meramente romântico ou platônico. Não está só no campo ideal. A solidariedade, ela existe e é aplicada em diversos momentos. Quando você vai falar em financiamento de previdência social, você tem solidariedade ali aplicada na marra, né? Então não é algo que está apenas do ponto de vista abstrato, não. Você tem consequências práticas reais ao anunciar a solidariedade como um dos fundamentos, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção dessa sociedade livre, justa e solidária. Mas nós avançamos para dizer o seguinte, olha só, então temos garantido o desenvolvimento nacional, também super importante, e muitas vezes esse desenvolvimento nacional precisa também do fomento do mercado consumidor, né? E aí você às vezes vai ter os direitos sociais como esse elemento fomentador do mercado consumidor, embora não seja essa a principal missão dos direitos sociais. Mas vamos lá para o inciso terceiro, olha só. É um objetivo fundamental da nossa República. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Gente, erradicar pobreza e marginalização, reduzir desigualdades, todos elementos diretamente relacionados aqui a um atuar social do Estado. Atuar social do Estado que traz aqui essa importante forma de realização desse objetivo fundamental da República Brasileira. O Estado precisa avançar, precisa tomar atitudes para erradicar a pobreza. Não é possível deixar que a pobreza se erradique por si só.
ou que o mercado sozinho consiga ali resolver o problema da pobreza. É preciso que o Estado olhe para aquilo e diga, olha, eu tenho que formatar políticas públicas, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter planos, e dentro desses planos, em vários deles, eu terei que agir positivamente, agir diretamente aqui para promover a erradicação da pobreza. Então, alimentar a pobreza ou alimentar um cenário de desigualdade vai contra o objetivo fundamental da República Federativa Brasileira. Dizer, por exemplo, que determinada categoria não pode evoluir, que a renda de uma determinada categoria tem que continuar baixa, que o lazer, as viagens, os bens que a pessoa consome não podem ser equivalentes a de outras categorias. Isso vai contra a ideia de redução da desigualdade, né? Em uma sociedade livre, justa e solidária, em que a gente consiga trabalhar para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades, nós vamos teríamos aqui uma proximidade cada vez maior entre os trabalhadores, independentemente aqui de condições pré-estabelecidas de que a atividade X tem que ganhar muito menos, mas incrivelmente menos do que as atividades A, B e C. Ora, além disso, nós temos um outro objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é a promoção do bem de todos, né? Independentemente de qualquer circunstância, temos que procurar promover o bem de todos, e promover esse bem envolve também questões materiais. Eu faço essa leitura dos artigos 1º e 3º da Constituição apenas para provocar aqui uma reflexão sobre como é que a gente pode enxergar e fazer a leitura desses objetivos e fundamentos à luz dos direitos sociais. Esses objetivos e fundamentos não vão trazer apenas aqui uma relação com os direitos sociais, muito pelo contrário, né? Eles estão irradiando para todo o ordenamento jurídico. Entretanto, uma parte dos fundamentos que vão garantir os direitos sociais está aí a partir desses fundamentos. Né? Então, nós temos na República Federativa do Brasil, no Estado Democrático de Direito em que vivemos, a necessidade de uma atuação do Estado na busca de redução de desigualdade, na busca da promoção de uma sociedade não apenas livre, mas também justa e solidária, que garanta dignidade, incluindo as condições materiais para dignidade. Então o Estado tem que fazer, tem que atuar, não pode lavar as mãos. A nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico não autoriza que o Estado lave as suas mãos e deixe para lá questões de desigualdade, questões de pobreza, questões de fome, de falta de prestações de serviços de saúde, de uma previdência insuficiente para garantir as pessoas em idade avançada ou com invalidez. Então tudo isso está dentro de um campo em que exige a atuação positiva, exige a prestação estatal. O Estado não pode ficar omisso, simplesmente regulando relações, quando na verdade há urgências e necessidades extremas para se garantir aquilo que a Constituição coloca como fundamento e como objetivo do Estado Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil. Muito bem. Então, feita essa provocação inicial com base nos artigos 1º e 3º,
Eu vou encerrar esse bloco e já te provoco no próximo bloco agora com alguns argumentos que saem da base normativa e dogmática e que trazem também algumas outras questões sobre a base filosófica e mesmo sociológica de prestações sociais pelo Estado. Vamos dar uma olhada nisso, eu fico esperando vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.